Pessoal, vamos falar hoje sobre bens públicos. E quando a gente fala sobre bens públicos, essa discussão ela tem tudo a ver com a discussão que a gente tratou na aula anterior sobre organização da administração pública. Se eu vou me organizar, se a administração pública se organiza tanto criando órgãos como também criando entidades, e se essas entidades podem ser pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado, a consequência natural daquele assunto é o assunto bens públicos. Por quê? Se você pega o Código Civil, você vai ver que o próprio Código Civil vai dizer que o conceito de bens públicos são públicos bens do domínio nacional que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos são bens particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Ou seja, tecnicamente falando, são públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, como é que eu sei então que um bem público? O bem é um bem público se ele é o bem de uma... Eu olho para o dono dele, né? Se o dono dele é uma pessoa jurídica de direito público, logo ele é um bem público. E aqui, pessoal, a gente já começa a grande discussão. A gente sabe, falando de forma muito rápida, que a administração pública, então, ela se organiza em pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Logo, tecnicamente falando, se eu olho para a administração pública quando ela cria, né, eu estou falando da União, dos estados, dos municípios, do DF, de uma autarquia ou de uma fundação pública, aqui eu estou falando de bens públicos. Então, se eu olho para o bem de uma autarquia, ele é um bem público, naturalmente. Se eu olho para o bem de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, em regra, eu estou falando de um bem particular. Por que isso é importante? Vamos lá. A gente teve no escritório recentemente alguma discussão, né, uma discussão sobre nota em concurso público, correção de prova em concurso público. Inclusive, esse é um tema que eu acho que a gente vai enfrentar e vai discutir quando a gente falar sobre agentes públicos, né? A gente entrou com ações judiciais para determinar que a banca, no caso foi a banca FGV, corrigisse a prova de um determinado candidato. Então aí a banca recorrigiu, né, a gente determinou isso. Uma ação era um concurso público federal, então a ação foi contra a União Federal e contra a banca, a FGV, e essa ação transitou em julgado. Na hora que essa ação transitou em julgado, houve uma condenação, eu não vou lembrar os valores, mas salvo engano de R$30 mil de honorários. Tá? E aí o escritório foi então executar os honorários. E vejam que essa execução tem tudo a ver com o tema que a gente está falando hoje. Porque se o bem público, ou melhor, se a pessoa jurídica de direito público é a pessoa jurídica que está sendo aqui executada, logo, se ela é uma pessoa jurídica de direito público, logo, seus bens são bens públicos. E se seus bens são bens públicos, eu tenho o próximo ponto da aula, que são as características dos bens públicos. E aí, só dando um spoiler, uma das características dos bens públicos é que eles são impenhoráveis. Ora, os bens públicos são impenhoráveis, eu não posso, numa execução contra a União Federal, penhorar as contas. Pedir ali para o juiz que penhore as contas da União. Afinal de contas, né, os créditos da Fazenda Pública serão satisfeitos através do regime de precatórios e não do regime de penhora, execução forçada, enfim. Então, a gente entrou com essa execução e quando a gente protocolou essa execução é natural que o pedido não seja, né, a gente pode até abrir lá o Código de Processo Civil, salvo engano, o CPC fala isso, salvo engano no artigo, deixa eu até abrir o meu artigo aqui, no artigo 535, né, ou melhor, 534, né, o exequente vai apresentar na execução contra a Fazenda Pública o demonstrativo do débito, né, do crédito atualizado ali, e o pedido, você olha o 535, a Fazenda Pública não é intimada para pagar, né, como é, por exemplo, a intimação da execução contra um particular. Ela é intimada para impugnar a execução. E aí, depois de transitada em julgada a execução, veja o 535, parágrafo 3º. Aí eu vou expedir o precatório. Ou seja, a lógica é que os bens públicos são impenhoráveis, e é exatamente por isso que se eu não posso penhorar um bem público, a execução contra a Fazenda Pública não é aquela execução que eu vou lá pedir o bloqueio dos bens, né, o bacenjude, de forma alguma, é essa execução do 534. Eu executo
eu discrimino os débitos e se eventualmente o débito não for pago, ou melhor, se o débito não for impugnado ou depois de transitado em julgado a impugnação, esse crédito vai para precatório, no meu exemplo aqui de R$30 mil, para RPV, né, requisição de pequeno valor. E aí veja, o curioso é que nessa execução que a gente fez, a banca FGV é uma entidade privada. Eu acho que ela é uma fundação de direito privado, é uma fundação particular, privada. E a Fazenda Pública, pessoa jurídica de direito público. Então aqui a gente está numa execução pedindo a citação, ou melhor, a intimação da FGV para pagar, sob pena de penhora, e a intimação da União, né, para impugnar a execução e por aí vai. Então, por que faz sentido essa discussão? Porque quando eu estou ali numa discussão, numa execução contra o Banco do Brasil, contra a Caixa Econômica Federal, contra empresas públicas ou sociedades de economia mista, percebam que essas discussões contra empresas públicas ou sociedade de economia mista, em regra, essas entidades não são pessoas jurídicas de direito público, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Logo, seus bens não são bens públicos, os seus bens são bens particulares. Logo, eu posso sim, né, penhorar em tese o bem da empresa pública, o bem da sociedade de economia mista. Então, o que é importante a gente analisar aqui? Acho que é importante a gente analisar que as características dos bens públicos, né, são 4. Primeira, os bens públicos são imprescritíveis, ou seja, não interessa o quão bonita seja a história da pessoa que ocupa um bem público, não interessa o quão tocante seja essa história, os bens públicos são imprescritíveis, os bens públicos jamais poderão ser adquiridos por uso capião, né, por prescrição aquisitiva de direito. Ou seja, se um particular invade um imóvel público e quando ele invade esse imóvel público, ele fica lá 20 anos, 30 anos, por mais bonita que seja a história, por mais que ele tenha construído a sua casa, a sua moradia, não me interessa. Os bens públicos não serão adquiridos por uso capião. É a previsão aí do artigo 102 do Código Civil, né? Os bens públicos não estão sujeitos ao uso capião. Então, se a gente está falando de uma atuação prática, ou até mesmo se a gente for falar eventualmente lá de uma questão de prova e tal, mas na prática eu estou entrando com uma execução contra o Banco do Brasil, eu estou entrando com a execução contra a Caixa. Esse bem, né, ou melhor, eu estou analisando uma situação de uma ocupação irregular de um bem da Caixa, de uma ocupação irregular de um bem do Banco do Brasil. Veja, tecnicamente falando, se esse bem é um bem de uma autarquia, e aí lembra lá da discussão de organização da administração pública, se esse bem é um bem do INSS, logo esse bem é um bem público. E se ele é um bem público, esse bem não pode ser adquirido por uso capião, né? Por outro lado, esse bem é um bem de uma pessoa jurídica de direito privado, né? Logo, esse bem é um bem particular, portanto, esse bem poderá sim ser adquirido por uso capião. O segundo aspecto, ou melhor, a segunda característica do bem público, é que o bem público é impenhorável, né? O bem público não pode ser penhorado. A execução dos créditos públicos não se submete à penhora, mas a precatório. Pronto. Então, essas são as duas características base para a gente já ter muita água aqui para rolar na nossa discussão. Pois bem, professor, tomei posse como procurador do município. Ou, como tem alguns amigos acompanhando a aula ao vivo aqui, como o Marcelo, que também é advogado público. Ou posse lá como o Marcelo é advogado público, ele é procurador de uma fundação pública municipal. Ora, a partir do momento que eu estou aqui nessa fundação, vamos supor, veja como casa esse assunto organização da administração pública junto com esse assunto bens públicos. Porque a partir do momento que eu estou falando da organização da administração pública, eu estou falando de uma discussão que eu só sei que um bem público, eu só sei que um bem é um bem público se eu olhar para quem é o dono dele. Eu sei que o dono dele é uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado a partir do estudo da administração, que a gente viu na aula passada o conceito de autarquia, de empresa pública, de sociedade de economia mista e por aí vai. E a natureza jurídica delas também a gente discutiu aqui. Tudo certo. Só que a partir do momento que eu entendo que ela é uma pessoa jurídica de direito público, logo, nos termos do artigo 98 do Código Civil, seus bens são bens públicos. Tá. Mas aí eu me deparo com uma discussão, por exemplo, que estão
e são várias as demandas no dia a dia da administração pública. Pediram a penhora das contas de uma empresa pública. Pediram a penhora das contas dos Correios. A dívida que uma fundação de direito privado tem, uma fundação pública de direito privado tem, com empregados, com trabalhadores, e lá na Justiça do Trabalho se pediu a penhora dessas contas. Veja, não é raro nós termos uma série de hipóteses onde a administração criou uma pessoa jurídica de direito privado, uma fundação privada, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, e meteu os pés pelas mãos e está cheia de dívida, inclusive na Justiça do Trabalho, já que ela é de direito privado, a relação com seus empregados é uma relação da CLT. Está lá cheio de problema. Beleza. E aí, natural, a galera pede a penhora das contas. Se é uma pessoa jurídica de direito privado, a gente está discutindo aqui, esses bens não podem ser penhorados. Mas, ou melhor, se é uma pessoa jurídica de direito privado, a gente está discutindo aqui, os bens não são bens públicos e sim, eles podem ser penhorados, né? Não vamos confundir não. Sim, eles podem ser penhorados. Mas aí, eu estou diante de uma situação que entram aquelas teses que o Supremo discute e que a gente chamou de autarquização das estatais. Por quê? Qual é o primeiro argumento que o meu amigo Marcelo vai levar para o judiciário? Pera lá, doutor. Apesar de ter sido criado como uma fundação de direito privado, ela presta serviço público. Ela não tem fins lucrativos. Você vai prejudicar o planejamento público. Você vai prejudicar o orçamento. Você vai prejudicar a área de atuação e a prestação do serviço público. Veja, você traz argumentos que têm a ver com a prestação do serviço público para a população, com a entrega do objeto último da fundação para a população. E aí que o Supremo começou a ter decisões no sentido de dar características de direito público a esses bens que são bens privados. Então você encontra, meus amigos, uma série de decisões do Supremo, por exemplo, aplicando o regime de precatório a empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público em regime não concorrencial, atuando muitas vezes como uma longa manus do Estado em locais que muitas vezes outras empresas privadas não teriam interesse. Você começa a encontrar, por exemplo, decisões do STJ também, dizendo que eu não posso penhorar o bem de uma concessionária de serviço público, veja, uma empresa privada que fez um contrato com a administração pública, mas esse bem está afetado à prestação do serviço público. Imagina, a empresa de ônibus do município me deve um dinheiro e eu penhoro o ônibus. Eu mando arrestar o ônibus, ficar na garagem. A população vai continuar sem ônibus. Eu penhoro um vagão de trem. A população fica sem trem. Ou seja, percebam que dentro da lógica da prestação do serviço público, o Supremo, o STJ, tem aplicado algumas características de direito público a esses bens que são bens particulares. Então, o que a gente está discutindo aqui? Vamos dar um passo para trás. Eu olho para o proprietário do bem. Bem, que o proprietário é uma pessoa jurídica de direito público, esse bem é um bem público. Ponto. Então, vamos falar aqui de prova, né? Eu sei que o objetivo não é falar de prova aqui de forma alguma, mas se a gente for pensar numa prova, a banca diz, olha, uma família de baixa renda invadiu um imóvel de uma autarquia. Esse bem pode ser adquirido por uso capião? Não. Né? A minha análise é, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, seus bens são bens públicos, logo, os bens não podem ser adquiridos por uso capião, porque uma das características dos bens públicos é que os bens públicos jamais serão adquiridos por uso capião. Se o enunciado fala a mesma coisa, é um consórcio público de direito público, a sua conta pode ser penhorada? Não, porque se ele é de direito público, logo seus bens são bens públicos, logo também tem uma segunda característica dos bens públicos, que é a impenhorabilidade. Os bens públicos não podem sofrer penhora, logo, todo e qualquer débito do poder público vai ser submetido não à penhora, mas ao pagamento através do regime de precatórios, lá do artigo 100 da Constituição. Agora, falando do universo prático, falando da vida prática, o que eu vou tentar fazer quando eu for o exequente, por exemplo, de uma fundação de direito privado? Eu vou pedir a penhora, eu vou pedir o bloqueio de bens,
eu vou pedir o bloqueio das contas da empresa pública, da sociedade de economia mista, porque são pessoas jurídicas de direito privado. Qual é o fundamento disso? O artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Que a gente já comentou na aula passada, que a gente viu que elas são submetidas ao direito privado. Se você não está sabendo o que eu estou falando, é só você acompanhar as aulas anteriores, né? Veja os vídeos anteriores que a gente trata especificamente da organização da administração pública e da empresa pública e da sociedade de economia mista, que são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, eu sou advogado das empresas públicas e sociedade de economia mista. O que eu vou dizer? Ou até mesmo o cara que é advogado da concessionária de serviço público, que muitas vezes é privada, né, totalmente privada. O que eu vou dizer? Eu vou dizer, olha, tudo bem, apesar de eu ser uma pessoa jurídica de direito privado, existe uma função pública na minha atuação. Existe uma aura de direito público na minha atuação. Os meus bens não podem ser penhorados, porque se você penhorar os meus bens, eu vou deixar de prestar o serviço público. Logo, dada essa aura da minha atuação que tem um munus público, você não pode penhorar os bens particulares afetados à prestação do serviço público. Você não pode penhorar os bens particulares afetados à prestação do serviço público. E a gente encontra guarida nessa tese na jurisprudência dos tribunais superiores, STJ, salvo engano, STF. A gente até coloca isso no nosso manual de direito administrativo, tem uma discussão específica sobre isso também, tá bom? Então, via de regra, a gente trouxe os argumentos aí a favor da penhora e contra a penhora, né? As discussões aí, enfim. E eu chamo a sua atenção que o Supremo tem aplicado características de direito público aos bens das empresas públicas e sociedade de economia mista, que são prestadoras de serviço público e agem como uma longa manus do Estado. Ou seja, o Supremo tem diferenciado as empresas que exercem atividade econômica em regime concorrencial, que ganham dinheiro do mercado, que lucram no mercado, dessas outras empresas que são, né, aí, como eu disse, prestadoras de serviço público, que atuam como uma longa manus no mercado. Então, a gente encontra discussões, por exemplo, sobre a impenhorabilidade desses bens, né? Características de direito público a bens que são bens privados.